Já estamos de volta, a gente fala um pouquinho agora sobre saúde bucal e restauração. Na última participação do nosso próximo convidado, muitas perguntas chegaram. A gente falou um pouquinho sobre a questão do clareamento, mitos e verdades. E aí, sempre quando a gente fala de algum tema específico, acabam vindo e chegando aqui no nosso programa outras perguntinhas, talvez não exatamente daquele tema abordado, mas que diz respeito à saúde bucal. E quando a gente falou na última participação sobre clareamento, chegaram perguntinhas sobre restaurações. E hoje a gente reservou um tempinho do nosso programa para falar então só sobre isso. Agradeço a presença mais uma vez do Dr. Rafael Beolk, dentista. Obrigada pela gentileza da presença. Muito bom tê-lo aqui mais uma vez. Eu que agradeço, é um prazer voltar. Daqui a pouco a gente vai mostrar algumas imagens para o pessoal de casa entender melhor a restauração, as diferenças, quando é algo para corrigir, de repente, uma melhor estética ou algum problema, de repente você levou um tombo, caiu, quebrou o dente. Ih, Tati, mas é o dente da frente, e agora como é que eu faço? Então a gente vai mostrar, inclusive, isso daqui a pouquinho. Mas eu queria, antes de tudo, doutor, que você explicasse um pouquinho para quem está em casa e definisse para a gente o que é a restauração e hoje quais são os materiais que a gente tem possibilidade de usar para, de fato, deixar o nosso sorriso mais bonito. Seja só pela essa questão da estética ou às vezes por necessidade, algum trauma que o dente aí acaba sofrendo. A gente vai ter, a odontologia moderna hoje vai ter basicamente dois materiais para a gente usar, dois materiais estéticos. Então a gente fala de dente da frente, a gente vai ter basicamente dois materiais, ou as resinas compostas ou as cerâmicas, que muita gente ainda chama de porcelana, né? A gente prefere o termo um pouquinho mais técnico, que são as cerâmicas. Então a gente vai ter as resinas e cerâmicas. As cerâmicas geralmente envolvem um passo que é feito em laboratório, isso é feito fora de boca. A resina não, a resina, a maior parte dos casos é feito diretamente na boca. Como é que a gente vai decidir quando que usa um, quando que usa o outro? A gente sempre vai tentar mexer o mínimo necessário. Então vamos supor, como você mencionou, o paciente veio, bateu, quebrou o dente. Bom, aconteceu, aquele dente não vai voltar, a gente tem que reconstruir. Mas se houver uma maneira de reconstruir em que eu não tenha que sacrificar mais nada, essa vai ser a odontologia de hoje. Então, a odontologia, na verdade, sempre buscou isso. Faz pouco tempo que conseguiu um material que a gente consegue grudar no dente, restabelecer o dente sem ter que desgastar. Agora, todo caso dá para fazer isso? Não. Depende do quanto foi perdido de tecido, né? O quanto foi perdido de dente. Mas isso sempre vai guiar a gente. Quanto menos tiver que mexer, melhor. Eu acho que o que é bacana hoje em dia, mais modernamente, muitas das técnicas, eu nem toco no dente. O que quebrou, quebrou, o que falta, às vezes, esteticamente falta, mas eu vou agregar alguma coisa ali, mas eu não vou tirar nada. Então, até aquela brincadeira, né? Você não vai danificar aquele dente? Essa é a ideia, não tocar de jeito nenhum. Então, aquele medo da broquinha, a maioria dos casos, você nem encosta mais nessa situação. É como, então, se você usasse, doutor, entre aspas, uma unha postiça. Quando a gente cobre a unha, quando a unha quebra, a gente tem algum problema, põe a unha postiça. É como se você colocasse ali, então, algo postiço no dente para esconder aquela imperfeição. Eu grudo no dente, eu colo no dente, sem remover nada do dente. Interessante. Vamos mostrar um pouquinho para o pessoal de casa? Doutor, gentilmente separou algumas imagens. Eu quero, inclusive, turminha, pedir desculpa para vocês. No momento da impressão dessas imagens, aqui na nossa emissora, a gente teve um probleminha na qualidade, então elas não estão no tamanho real, por isso que você vai ver uma imagem um pouquinho aí torta, né? Mas o importante, a gente vai conseguir mostrar mesmo com essa imagem que não está com a qualidade 100%. Por exemplo, aqui a gente tem um caso muito comum, né, doutor? Esse caso é super simples, esse a gente chama de diastema, né, o vãozinho entre os dentes. Esse, por exemplo, é um caso que é um só diastema, a gente tem outros que são vários. Então, esse é um caso extremamente simples, em menos de uma hora a gente resolve isso. É rápido o procedimento? Menos de uma hora, e esse é um caso... Na verdade, todos esses. A gente não usou a broca em nenhum deles, né, nesses casos. E aqui, olha a diferença, gente, antes e depois do tratamento. Esse é um caso corriqueiro, super simples e rápido de realizar. E aí, você coloca no dente inteiro, doutor? Não. Eu só toco o material, é importante que o material se mescle com o dente. Então, na verdade... É imperceptível, né, gente? Olhando assim, você não tem essa os materiais de hoje evoluíram bastante. Colada, a gente tem que saber, eu estava inclusive vendo agora a parte de pintura e tudo. O artesanato. E é muito semelhante isso, né? A gente tem que buscar resinas, os materiais, na verdade, são como massas, extremamente especializadas, mas massas, com diversas cores. A gente vai selecionando essas cores, para a gente olhar aqui perto,
o dente ele não tem uma cor única, chapada, ele tem um degradê, uma mudança de cor. Então a gente Mesclado, vai né? trabalhando os materiais dessa maneira para copiar isso de cada um dos pacientes. E a gente tem também, da mesma maneira que tem vários tipos de cor, a gente tem várias cores de massinha de dente. Interessante. Aqui a gente tem um outro caso também, Esse é um caso de trauma, né? Esse é caso de trauma. Esse a gente teve perda de quase 1/3, na verdade. Na verdade, até mais. Como a foto distorceu, é um pouquinho mais de 1/3, não chega a ser metade do dente, em que o incisivo central, que é o da frente, ele quebrou. O outro lateral, o incisivo lateral, ele também perdeu boa parte da estrutura e foi reconstruído também tudo diretamente. Esse é o outro caso que a gente nem encostou a broca. Aqui dá para ver, acho que um pouquinho melhor, O de baixo, mas né? também está um pouquinho... Mas também, uma diferença. também a gente consegue resolver isso de maneira bem rápida. E todos os casos eu acho bacana até relembrar todos eles. Nenhum deles foi o motorzinho do dentista, nem chegou perto. É esse material que vocês colam, então, nesse dente que ele já está ali. A gente tem que fazer e tem o acabamento. Essa massinha, né, entre aspas, que você para chegar nesse tom E essa massinha natural tem que do dar o dente. polimento. Só que o polimento a gente não usa mais aquele motorzinho de dentista. Usam outros, um primo dele. Mas não é o motorzinho clássico de dentista, né? Interessante. Aqui a gente tem também, esse foi puramente estético, né, doutor? Estético. Esse é um caso bonito. Infelizmente eu não tenho a primeira foto. O mais bonito desse caso é até o antes Percebam aqui, dessa gente, situação aqui. Em que E foi aqui ele feita tá ortodontia, um caso muito bonito, um caso desafiador ortodonticamente. Então foi feita a ortodontia, que é a colocação de aparelho, e depois para a gente melhorar pequenos, vamos dizer, reanatomizar, dar uma nova forma para o dente, uma que ficasse melhor no sorriso da pessoa. Esse também é um caso bem bacana. Esse em especial é um dente muito bonito, é um dente que tem muita informação. Então esse foi um caso bem bacana também de fazer, porque a gente teve que usar, brincando, né, várias cores da massinha ali. E aí o material, então, lembrando, é resina Esses são todos casos de resina composta. Os casos de cerâmica... Cerâmica é o que a gente conhece popularmente por porcelana, como porcelana. Como porcelana. Esses casos, obrigatoriamente, são feitos de maneira indireta. Então, o que é maneira indireta? Você precisa, em geral, preparar o dente, que é um eufemismo para desgastar. Então, você vai desgastar controladamente o dente. Tem que fazer uma impressão, tirar um molde disso, uma cópia. Essa cópia vai para o laboratório. No laboratório, o laboratório vai trabalhar com outros tipos de massas que vão para fornos, que vão queimar isso a uma temperatura elevadíssima, quase próximo de 1000 graus. O material ficar pronto, aí volta do laboratório numa segunda sessão, colado, às vezes uma segunda, uma terceira sessão, é colado da maneira muito semelhante, mas é colado também no dente. Mas ele é feito em 2 passos, né? E envolve obrigatoriamente laboratório e, na maioria dos casos, algum tipo de desgaste do dente. Doutor, nesses casos onde você usou, então, essa aplicação dessa resina, esse dente depois, ele vai manchar? Ocorre um risco, chance, de repente, de descolar esse material, sair esse material? Idealmente não, a gente pensa nisso já, ele precisa suportar. A tecnologia de hoje evoluiu bastante, a informação que chegou sobre os temas que são necessários para a gente saber colar direito, isso evoluiu muito nos últimos 15, mas vamos colocar até mais próximos 5 anos, a informação vem chegando o tempo inteiro. Então, tanto um quanto o outro, bem realizado, bem estabelecido, é bem seguro. É algo que pode ter uma vida normal. Obviamente que eu costumo brincar, não pode tirar prego da parede e não pode tomar sopa de pedra. Mas é para suportar, o dia a dia suporta tranquilamente. Isso não vai gerar nenhuma limitação para a pessoa, né? Não é que a pessoa não vai poder morder uma... Não, pode fazer o que quiser. Não pode exagerar, como não pode com o dente também. Mas é algo que suporta bastante. Perfeito. Aqui a gente está falando principalmente dessa questão dos dentes da frente, né? E quando a gente fala em restauração, muitas pessoas também vão se lembrar dessas restaurações que são feitas nos dentes, por exemplo, por causa de uma cárie, né? Algum probleminha, então depois o dentista vai fazer aquela limpeza e depois daquele dente limpo, ele precisa pôr ali algo para fechar aquele dente e proteger. E aí também, quando a gente faz essa restauração nos outros dentes da boca, também existem todos esses materiais que nós comentamos. Também. E basicamente hoje a gente vai usar os dois. Cerâmicas para grandes reconstruções, porque já houve uma grande destruição. E a cerâmica fica muito parecida com a cor do dente, né? A resina também. A gente tem que
O desafio é que faça com que os dois, né? Tem que Porque antigamente tinha aquele material, né? Que era o amálgama de prata. Um dos meus dentes lá atrás, ainda bem que está lá atrás escondidinho, eu tenho essa resina, mas ela é um tom prateado. Mas aí a gente nem chama de resina. A resina, não é resina. Aí é o amálgama de prata. O amálgama de prata é uma liga metálica em que você vai ter uma mistura de prata, uma limalha, né? De prata, cobre, um pouquinho de estanho, com mercúrio. Então a gente esses materiais, né, tanto a limalha, que é uma mistura de metais com o mercúrio, eles tomam presa, eles vão cristalizar. Então, esse é um material que era muito popular, é um material que tem uma história antiquíssima, é um material, inclusive, mais velho que a odontologia, mas que caiu muito em desuso hoje, e não porque ele falha, porque, na verdade, ele não falha, ele é difícil falhar. Mas é porque muito, né? É porque ele consome muito do dente. Exatamente. Porque ele é feio? Não, sim, ele não é tão bonito quanto a resina é muito mais bonita. Mas não é por isso, eu acho, que a resina veio para dominar. A resina, ela é muito mais conservadora. Então, você tem uma cárie pequenininha, a resina é só naquela cárie pequenininha. O amálgama de prata, não. Se ela era pequena, tinha que geralmente abrir-se uma cavidade maior, muito maior do que a destruição causada pela cárie. Então, o dentista, muitas vezes, causava uma destruição maior do que a cárie causou. Então, essa é a grande evolução da resina em dentes do fundo, né? Acho que a grande vantagem para o paciente, óbvio, vai ser, ela é mais bonita. E realmente, para a gente também é mais bacana fazer. Mas para dentes do fundo, eu acho que a maior vantagem, do ponto de vista clínico, é um material que a gente não precisa desgastar nenhum milímetro a mais do que a cárie destruiu. Essa eu acho que é um grande passo evolutivo, né, que a odontologia teve também. Porque hoje você, na verdade, então, você só cola esse material. Antigamente você tinha que desgastar um pouco esse dente para poder apoiar esse material. Não vai hoje não se danifica tanto o dente. Exatamente isso. A gente danifica muito. Na verdade, a ideia, como eu te falei, é não danificar mais o dente. O que danificou, seja por trauma, cárie, paciência. Mas a odontologia não quer mais fazer isso. Como antigamente ela era obrigada a fazer por limitação de material, limitação de técnica, coisas que não existiam, que a gente, graças a Deus, tem a disponibilidade hoje, né? Perfeito. O pessoal perguntou qual que é o melhor tipo de restauração, o que você indica? Vai depender muito, acho que... Do caso, o melhor tipo de... boca para boca, exatamente. Isso, né, a melhor restauração é aquela que consome menos dente. Então, é simples a gente falar. Qual o melhor material de ter em boca? Eu falei de 2, cerâmica, resina. Falei do amálgama, que a gente tenta não usar mais. Mas o melhor mesmo é dente. Então, o melhor é ter dente. Então, qual que vai ser o segundo melhor material? Aquele que mantenha mais dente na boca. Então, é isso sempre que tem que dirigir a nossa atenção. A gente sempre tentar manter o máximo de dente na boca. Perfeito. Adorei nosso bate-papo. Já faço convite para você votar em outras oportunidades. É um prazer. Qualquer outra dúvida que você tenha, por favor, participe. E a gente vai, na medida do possível, esclarecendo todas as dúvidas dos nossos telespectadores. Contatos do Dr. Rafael Bial, que também foram divulgados. Telefone 0 operadora 19 3834 2979. Tem o endereço. Qualquer orientação, vocês podem falar, então, direto com ele. Mais uma vez, muito obrigada pela gentileza da presença. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. Até logo. Mais um intervalo rápido e na sequência eu volto com mais uma dica de arte. Ainda hoje tem adesivagem e passo a passo em patchwork. Voltamos em instantes.